Então, a primeira estratégia, tá, de história que você vai trazer é o porquê você decidiu fazer o que você faz. Ah, não, eu decidi falar sobre alimentação saudável. Tá, por que você decidiu fazer isso? Qual foi o marco da tua vida que decidiu fazer com que você falasse sobre vida saudável, sobre alimentação saudável? Ah, não, eu decidi falar sobre posicionamento estratégico. Por que você decidiu falar sobre isso? Então é o porquê, sabe? Porque assim, não veio do nada, veio de alguma coisa. E a partir do momento que você conta, você consegue fazer com que as pessoas confiem. Então, por exemplo, eu acabei de fazer um post que foi assim: vendi um bebê conforto na OLX e construí e criei um negócio milionário no digital. Isso é uma história de algo lá do começo. Algo que aconteceu, algo da minha jornada que aconteceu e que eu consegui construir, consegui dar os primeiros passos, né? Então, a história, por exemplo, do porquê eu decidia, porque eu não gostei da CLT, porque a CLT me fez mal, porque eu fiquei doente por causa da CLT. Então, tem essa história também, que é uma história do porquê eu decidi vir para o digital. E tem as outras histórias ao longo da sua jornada. Então, a história do porquê você decidiu fazer o que você faz hoje, ela é muito forte. É essa história que vai fazer com que as pessoas confiem em você. São as suas histórias que vão diferenciar você de um outro guru ou de uma outra pessoa. Não necessariamente o guru, mas um concorrente. A pessoa vai se identificar com a sua história. Porque se você conta a tua história, ela vai falar assim: nossa, eu passei por isso. Nossa, eu estou passando por isso também. Nossa, Thalita vendeu um bebê conforto na OLX para começar. Pô, eu vou vender alguma coisa também para poder começar, para poder comprar um curso baratinho, por exemplo, para começar a estudar. Entendeu? Então, a partir do momento que você conta a sua história, você pode dar um start na cabeça da tua audiência de como ela pode começar também. Entendeu? É claro que isso é conteúdo, né? Isso é conteúdo e pode ser um conteúdo que ensina. Entende? Muita gente, depois que eu comecei a contar, eu falar sobre essa questão do bebê conforto, muita gente chegou e falou assim: Thalita, olha, eu vendi um negócio na OLX, ou vendi um negócio em casa para poder comprar um curso, para poder me virar, entende? Então, e a partir do momento que você começa a contar a história do início, né, de como você começou sem nada, principalmente, porque as pessoas começam sem nada, né? A não ser que seja alguém que, né, abençoado, que já tenha grana, né? Mas não é a maioria das pessoas, tá? Essa não é a história da maioria das pessoas. A maioria começa no perrengue mesmo, construindo o seu primeiro consultório. Tem muita gente que fala assim... conta aí, gente, a história de vocês, como é que vocês começaram. Porque tem muito aluno que fala assim: eu comecei sem... Minha mãe me dava dinheiro pro lanche e aí eu juntava aquilo ali. Minha mãe, enfim, já teve gente que falou isso. Ou assim, eu deixava de comer, eu deixava de almoçar para poder juntar aquele dinheirinho. Ou eu deixava de andar de ônibus e ir a pé para poder juntar um dinheiro e fazer tal coisa, tá? Então, olha que legal. Eu aprendi a costurar e comecei a fazer toucas de cetim para pagar os meus cursos de maquiagem. Perfeito, Beatriz. Maravilhosa, olha só. E a partir do momento que você conta essas histórias, você acaba com o mimimi. Você expulsa o reclamão. Aquele que fala assim: ai meu Deus, mas eu não consigo. Ai meu Deus, mas eu sou a pior da sociedade, né? Sabe aquelas pessoas que ficam vitimizando, o vitimismo, entende? Você acaba expulsando essas pessoas. Por quê? Porque ela vai falar assim: eu não... Se é tão difícil assim, eu não vou fazer, não. Entendeu? A pessoa começa a fazer isso. Porque quando eu falo, vendi um bebê conforto na OLX para começar. Quando eu falo, eu vendia assinaturas de clube para poder ganhar 12,50, a pessoa fala assim:
O vitimista e o mimizento, perfeito, Ana, e aquele que não quer, de fato, se movimentar, sair da inércia, ele não vai querer. Ele vai sair dali. Então, naturalmente, com a tua história, você tá expulsando as pessoas que não se conectam e que, se comprarem, vão te dar problema. Entendeu? Eu comecei indo dar treinamento pro Sebrae em outras cidades longe, resolvi fazer uma palestra à noite. Palestra da noite pro dia para pagar o combustível. Nossa, maravilhosa. Perfeito. É isso aí. Entende? Olha como vocês têm muitas histórias para contar. E se você traz essas histórias, principalmente de algum perrengue, do que você começou lá, do que você fez lá no início, para começar, para dar os primeiros passos, né? Porque geralmente as pessoas começam assim, lógico, dos primeiros passos, sem ter dinheiro, sem ter grana para investir, sem ter como fazer nada. Você mostra para as pessoas que é possível. Entendeu? Você mostra para as pessoas, olha, isso é possível porque eu consegui. Agora, se você só fica trazendo conteúdo e não mostra como você saiu dali, como você conseguiu chegar até ali, os perrengues que você passou, a pessoa não confia em você, porque ela vai pensar assim, para ela é fácil. Entende? Para ela é fácil. Quem quer faz, quem não quer faz arruma uma desculpa, exatamente como foi quando fui demitida do meu emprego, que achava que era estável, comecei a fazer sobrancelhas, que era uma coisa que eu não imaginava que ia fazer. Maravilhosa! É isso aí, entendeu? Comecei a vender artesanato como terapia depois que meu pai morreu e transformei isso em minha renda. Maravilhosa! Olha só que história! Fiz isso pro meu desafio de social media e já vendi 33 vagas. Maravilhosa. Parabéns, Pan. Só pelo Close Friends. Muito bem. Dá pra fazer muita coisa pelo Close Friends, né? Então, gente, você precisa trazer essas histórias, tá? Por que que você começou, a sua jornada, sabe? Quando você começou, como foi quando você começou? Então, vamos supor, Thalita, eu sou uma nutricionista, como é que eu vou contar essas coisas, por exemplo? Ué, gente, é a história da tua vida, da tua carreira, né? Então, vamos supor que você, quando estava estudando, né? Estudando para nutrição, você... e quem ainda não tem resultado, mas eu não tô falando de resultado aqui. Eu tô falando de jornada, tá? Entendeu? Eu tô falando só de jornada mesmo. Então, quando você começou? Então, vamos supor que quando você estava estudando lá, você estava estudando para fazer nutrição, né? Vamos supor, para se tornar uma nutricionista, você deixava de, sei lá, comer um lanche para poder comprar a sua passagem. Eu tô chutando, eu não sei, tá bom? Então, vai depender de cada um. Você pode trazer essa história. Por quê? Porque as pessoas, elas vão se identificar com essa história de esforço. As pessoas querem isso. Você vê, gente, que isso vende demais porque a Globo faz isso demais. Qualquer emissora, né? Traz muito esse negócio de aquelas pessoas que conseguiram. Um catador de lixo. A pessoa que era da favela. O pessoal fala muito, a favela venceu, né? As pessoas gostam dessas histórias porque a maioria passa perrengue. Entende? A maioria, para conseguir alguma coisa, é muito difícil. Então, se você traz essa história do quando você começou e como foi quando você começou, tá? Quando foi quando você começou, as pessoas vão se identificar com você, ó. Trabalhava em dois turnos em uma escola e precisei entregar um turno, porque não tinha quem ficasse com a minha filha e comecei a dar aula particular a domicílio. Caraca, ela deu um jeito. Sensacional, entendeu? É sobre contar a sua história e falar os perrengues que você passou, como que você conseguiu chegar até onde você chegou. Thalita, e quando você estava começando, o que você contava, por exemplo? Gente, eu ia contando as histórias do seguinte, porque eu decidi vir pro digital. É uma história que você não precisa ter tido nenhum resultado para contar. Por que você decidiu fazer isso? Não, é porque eu tava na CLT, eu odiei a CLT, me fizeram mal, fiquei doente, fiquei sem fé, papapá. Eu foquei naquela história do início. E a partir do momento que eu foquei naquela história, o que aconteceu? Mais pessoas vieram, porque as pessoas se identificaram com aquela história. Cara, eu odeio CLT, eu não vou voltar, eu vou focar aqui na Thalita. Eu vou ficar aqui com ela. Entendeu?
Então, ao longo da sua história, da sua jornada, você vai criando histórias. Entende? Essa história do bebê conforto, logo, logo eu já comecei a contar. Quando eu comecei a ter um pouquinho de resultado, eu já falei, gente, ó, vendi um bebê conforto na OLX para poder começar. Entende? Então, a história do começo é extremamente importante. Então, por exemplo, quem falou assim, e quem ainda não tem resultado? Tá, mas por que você decidiu fazer o que você faz? O que você estava passando de ruim que você decidiu sair da vida que você estava passando para começar algo novo, para começar o que você está fazendo agora? Eu não tô falando de resultado, eu tô falando de início, eu tô falando de começo. Entendeu?